Olá, meus queridos, muito boa noite, uma alegria estar com você em mais uma noite de glória, esse tempo tão precioso em que nós podemos adorar ao Senhor, louvar o nome dEle e também ser ministrados. Eu tenho crido e eu tenho orado por isso e eu tenho realmente declarado que em cada reunião, em cada culto, noite de glória, você pode ser tocado, curado, ministrado, Deus pode mudar a sua vida e a sua história, porque o nosso Deus é poderoso para fazer isso. E tem uma coisa muito importante: Deus te ama, Deus se importa com você. Quando Deus olha para você, é como um pai, sabe, tão amoroso, que olha para o seu filho e quer ver o filho fluindo, crescendo, prosperando, e Deus tem isso para você. A Bíblia fala em Jeremias, diz o seguinte: eu sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz. Diga comigo, paz. É paz que Deus tem para você, e não de mal, para vos dar um futuro e esperança. Deus tem o melhor para você, então se prepare, porque com certeza, nessa noite, Deus já tem feito grandes coisas, mas Deus fará muito mais. Abra o seu coração e receba essa palavra, a palavra que Deus colocou em meu coração para ministrar a você nessa noite. Ela tem como tema os de repente de Deus. Como assim? Os de repente de Deus. Sabe, querido, quantas vezes nós passamos por situações de aperto, situações de dificuldade, de luta, de perigo, e quantas vezes estamos naquele perigo iminente e de repente vem o escape, de repente vem o socorro, de repente vem o alívio, enfim, de repente as coisas acontecem. E falando sobre isso, eu me lembro de uma situação bastante difícil que nós vivemos. Era dia 1º de março de 2017, e era mais ou menos umas 3 horas da manhã. Nós tínhamos passado o carnaval lá em São José dos Campos, na igreja da cidade, tínhamos feito evangelismo, tínhamos tido um tempo tão precioso. Naquele último culto, naquela terça-feira à noite, nós participamos do culto e terminou o culto umas 10 e pouco, nós embarcamos no carro e viemos para Curitiba. E era mais ou menos umas 3 horas da manhã, quando estávamos voltando, e é interessante, a gente estava vindo, trazendo um louvor, a gente estava cantando no carro, estava eu, a minha esposa, a pastora Anice, estava o pastor Taque, não era pastor na época ainda, e o Tiago, meu sobrinho, o missionário Tiago. Nós estávamos vindo, e eram umas 3 horas da manhã, e eu lembro que estava cantando um louvor no rádio do carro, e o louvor era aquela música que dizia: só quero ver você, só quero ver você. E de repente, escuta no de repente aí, de repente, simplesmente a pista sumiu, desapareceu a pista. Eu estava indo, a gente estava numa velocidade tranquila, assim, não estava correndo, estava voltando bem tranquilo, adorando ali, e estávamos de cinto, eu e minha esposa de cinto. O pastor está aqui, o Tiago não estavam de cinto, estava dormindo lá atrás. E de repente, querido, sabe, a pista desapareceu, um caminhão carregado de mamão tombou na pista, ali na Regis Bittencourt, na 116, ali perto de Cajati, perto de Pariqueraçu. E ele fechou as 2 pistas, simplesmente. Nós freamos, eu freiei o carro, e, enfim, o carro deu uma derrapada e eu bati, sabe, entre a cabine e a carroceria do caminhão. Destruiu o carro, sabe, estourou o motor, óleo para todo lado, enfim, o carro ficou destruído. Acho que eles vão até colocar umas fotos, tem umas fotos daquele acidente ali, né? A Anice, ela saiu do carro rapidinho, ela conseguiu sair, tirou o cinto e saiu. O meu sobrinho Tiago cortou a perna, o Taque, ele bateu a boca no banco e se cortou um pouco também. Eu tirei o cinto, eu sou muito tranquilo, eu sou muito calmo, assim, é uma natureza. E eu simplesmente tirei o cinto, estava tudo destruído, né? O painel estava na minha cara, eu estava com o rosto cheio de sangue, né? Eu tirei o cinto, o carro tinha destruído o motor, né? O motor explodiu. Mas eu fiz aquele movimento, virei a chave, desliguei a chave do carro, e a porta não abria, fiquei ali um pouco. A minha esposa achou que eu estava preso nas ferragens, e as pessoas tentaram me tirar dali, eu tive que sair talvez pela outra porta, mas no momento eu procurei o meu celular, achei o celular que estava ligado ao cabo do carregador, e consegui sair meio atordoado, meio assim, meio zonzo ainda por aquela pancada tão violenta. Destruiu o carro, vocês vão ver nas fotos, destruiu totalmente o carro. E ficamos ali, e rapidinho, daí liguei para o meu irmão, para o Fernando, liguei para o Valdir também, falei: ó, estou aqui perto de Registro, bati o carro, destruiu, mas está tudo bem, a gente está vivo, né? Ninguém morreu, graças a Deus. Enfim, daí logo vieram o SIAT, vieram o socorro. Eu e o pastor, e o Tiago, meu sobrinho, fomos para Cajati, o hospital de Cajati, de ambulância. A minha esposa e o pastor Taque foram para Pariqueraçu, numa outra ambulância. Enfim,
Foi terrível, mas nós não ficamos com uma sequela, graças a Deus sobrevivemos, mas eu tiro dessa experiência que foi algo tão de repente, estávamos voltando, adorando, louvando, e de repente algo aconteceu, sabe, e nessa noite, sabe, eu queria realmente que você pudesse prestar atenção nisso, porque, sabe, de repente a situação muda, de repente a tranquilidade, ela pode se transformar em um caos. De repente, sabe, uma situação tranquila, daqui a pouco vira um problema, ou é por um acidente de trânsito, ou é por uma enfermidade, ou é por um problema financeiro, ou é um problema no casamento. De repente as coisas mudam. E nessa noite, querido, eu queria chamar a sua atenção para isso. Eu queria falar com você a respeito dos de repente, sabe, o de repente de Deus. Quando as coisas começam a acontecer na nossa vida e de repente algo sobrenatural acontece, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e nós vamos ler um momento, versículo 25 e 26, nós vamos ler um momento em que de repente algo aconteceu, e diz o seguinte, lá em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente, diga comigo, e de repente veio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos os prisioneiros, todos. É interessante que Paulo e Silas, eles haviam sido presos injustamente. Paulo e Silas, eles haviam sido presos porque eles oraram para uma menina, para uma jovem, e eles libertaram aquela jovem de um espírito maligno que a possuía. Então aquela jovem, ela estava possessa de um espírito maligno de adivinhação, mas ela dava lucro para os seus patrões, porque ela era uma escrava, e Paulo e Silas oraram por ela, e elas foram libertas. Ela foi liberta, ela foi livre daquele mal. E é interessante que, por haverem feito essa obra, eles foram presos, eles foram injustamente presos. Houve uma injustiça ali, foram presos sem culpa nenhuma. E além de presos, imagina, acho que a turba, toda aquela multidão se reuniu ali, começaram a acusá-los, enfim, e vieram então os soldados e prenderam Paulo e Silas. Mas não só isso. Além de prenderem Paulo e Silas, eles os açoitaram com varas. A Bíblia fala que eles foram açoitados com varas, levaram uma surra. Imagina você, queridos. Sabe, eles fizeram o bem, fizeram algo para abençoar alguém, e de repente, injustamente, eles foram presos, eles foram açoitados, eles levaram uma surra. Puxa, imagina como é que não estava o coração deles. Eu não sei você, mas muitas vezes que acontece de você fazer o bem para alguém e você não ser bem entendido. As pessoas não conseguem compreender o que aconteceu e de repente você acaba se tornando, a gente brinca, né? Às vezes virei o vilão da história. Eu estava fazendo algo bom, estava buscando, sabe, ajudar alguém, daqui a pouco eu sou o ruim da história. E justamente foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Eles fizeram algo bom. Foram presos, levaram uma camaçada de pau, levaram uma surra, levaram, sabe, eram varas que eram feitas especialmente para punir os presos. E aquelas varas, elas batiam, elas chegavam a arrancar o couro das costas. E, segundo os romanos faziam, eles davam 39 varadas, era 40 menos uma, por uma injustiça, por algo. Imagina que aqueles homens devem ter levado, então, umas 40 varadas nas costas, 39 varadas nas costas. E para piorar ainda depois disso, com aquelas costas todas, sabe, marcadas, colocaram eles no cárcere, presos de pés e mãos. Imagina você, fez algo bom, abençoou alguém, ajudou, levou uma cesta básica, confortou, orou, abençoou, daqui a pouco estão falando mal de você. Imagina o teu coração como é que não fica. Imagina o coração de Paulo e Silas. Eles sabiam que estavam fazendo a obra de Deus. Eles tinham ido para aquela cidade de Filipos ali, eles tinham ido ali para pregar, para levar o evangelho. Não tinha igreja ali ainda, eles oravam num rio, na beira de um rio. Mas eles estavam evangelizando e ganharam aquela vida, e evangelizaram e libertaram aquela moça, e agora estavam na prisão, presos de pés e mãos, as costas toda doída. E o texto que nós lemos fala o seguinte: perto da meia-noite, Paulo e Silas, costa lanhada, costa marcada, presos de pés e mãos,
Eles estavam fazendo o quê? Murmurando, reclamando. Mas Deus é injusto. Mas olha o que está acontecendo. Tá? Não, que Paulo e Silas estavam adorando, oravam e cantavam hinos a Deus. Oravam e cantavam, e não cantava, não era só, sabe, como é que eu posso dizer? Não era aquela coisa assim, não, quietinho para ninguém ouvir. O texto fala que eles cantavam e oravam hinos a Deus, e os outros presos daquele cárcere, toda aquela prisão, escutava. A plenos pulmões, aqueles homens feridos, machucados, injustiçados, sabe, perseguidos. A plenos pulmões eles estavam ali orando e cantando hinos a Deus. E eu creio que de repente sempre tem um desviado, né, irmão? Não sei se você sabe, mas onde você anda sempre tem um desviado. E naquele texto, naquele momento, com certeza, tinha algum preso ali que talvez já tinha sido da sinagoga, tinha algum preso ali que talvez conhecia a Deus. E Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E o texto fala, e de repente a situação começou a mudar. E de repente o texto fala, sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Enquanto aqueles homens louvavam, oravam, cantavam, adoravam a Deus, esqueceram das costas doendo, esqueceram das mãos presas, esqueceram da injustiça. Eles estavam focados em Deus, conectaram no céu, ligaram o Wi-Fi do céu, estavam lá adorando a Deus, louvando os dois. Talvez Paulo fale, Silas, faz primeiro, eu faço segunda. Olha lá, você faz um contralto lá, faz, não sei, eles estavam adorando a Deus, irmãos. E de repente sobreveio um grande terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram. Todas as portas se abriram. Você está querendo que Deus abra uma porta? Deus abre uma porta, irmão, ora e canta. Todas as portas se abriram, o texto fala, as portas deles e as portas dos outros também. Quando um homem adora, quando uma mulher adora a Deus, quando você adora o Senhor, as portas se abrem. Você está pedindo, Deus, abre a porta, Deus, eu estou aqui sofrendo injustamente, Deus, tem dozinha de mim. Ora, canta, adora o Senhor, porque o de repente Deus vai chegar. Na prisão, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor, eles estavam adorando a Deus, e de repente Deus entrou em ação, e de repente Deus agiu em favor deles, e de repente Deus começou a se mover, e de repente as portas se abriram, e de repente o carcereiro ficou apavorado, porque o que eu faço agora? Eu vou me matar, porque olha aí. Paulo disse, ei, peraí, ninguém fugiu não, o culto está tão bom aqui que ninguém quer ir embora. Irmão, eu fico assim, às vezes o culto acaba, os irmãos já estão, o pastor está orando para encerrar, o irmão já está com a chavinha no carro assim, correndo para ir embora. Os presos estavam lá, abriu as portas, mas cara, o culto estava tão gostoso naquele cárcere que ninguém queria ir embora. Igual nessa noite de glória, o pessoal está tudo aqui, ninguém quer ir embora. Igual você na tua casa, você não quer que acabe. Sabe por quê, querido? Porque Deus está agindo. Eles começaram a cantar, a orar, a adorar ao Senhor, e de repente Deus entrou em ação, sabe, querido, essa luta que você está passando, não se desespera, adore ao Senhor, não se angustie, faça como Paulo e Silas, cante, ore, porque o louvor, a oração, a adoração, são chaves da vitória. Você quer vitória? Você quer vitória? Você quer que a porta se abra? Comece a adorar, comece a louvar. O louvor e a adoração são chaves da vitória. Comece a louvar e de repente Deus começa a acontecer. Comece a adorar e de repente a sua bênção vem. Comece a adorar e de repente a sua cura chega, aleluia. Comece a adorar e de repente a porta se abre. Comece a adorar e de repente aquela pessoa chega e fala para você, olha, eu não sei porquê, mas eu vim aqui, porque Deus mandou eu trazer algo. Sabe que eu fico imaginando a vida de Jó também. De repente a situação de Jó ficou complicada e Jó começou ali, e Jó disse, eu não vou abandonar o meu Deus, eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou continuar, nu eu vim para esse mundo e nu voltarei, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, e de repente começou a chegar a gente, não sei porquê, mas estou trazendo aqui um ouro para você, estou trazendo uns camelos, estou trazendo coisa para você, Jó. Quando você persevera, quando você é fiel, quando você ora, quando você adora, quando você louva, quando você entende que Deus é maior, Deus é poderoso, Deus é aquele que te sustenta, Deus é aquele que é fiel, querido.
Os de repente Deus acontece. Paulo e Silas experimentaram o de repente de Deus. Deus quer agir em teu favor agora, então comece a louvar. Comece a louvar, comece a declarar: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. Comece a adorar na sua casa aí. Levante a sua mão e declara: o Senhor é bom, aleluia. O Senhor é bom, declara: o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. Era um louvor mais ou menos esse que um rei de Israel cantou quando ele estava cercado por inimigos. Deus falou: vai para a batalha, filho. Vai para a batalha, vou te dar uma arma poderosa, vou te dar uma bazuca, vou te dar umas granadas, vou te dar uma arma poderosa. Qual que é a arma, Senhor? Louva. E o rei foi louvando, e o rei foi declarando com o seu exército: o Senhor é bom, aleluia, o Senhor é bom. E os inimigos foram se agredindo um ao outro, foram se matando um ao outro. Daqui a pouco não tinha mais inimigo, porque o inimigo tinha se acabado, só tinha os despojos. Querido, comece a adorar, comece a louvar, comece a exaltar o Senhor. Para de reclamar dos vergões nas costas. Está doendo? Louva o Senhor. Está apertado? Louva o Senhor. Está com problema? Louva o Senhor. Porque de repente Deus se move em teu favor, de repente as coisas começam a acontecer, de repente a situação muda. Nessa noite, enquanto você louva, enquanto você adora, enquanto você declara que Deus é bom, o Senhor está agindo em seu favor. O Senhor está agindo, sabe, querido, aleluia, em teu socorro. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, querido, cante, louve, adore ao Senhor. Paulo e Silas estavam cantando, orando naquela prisão, aleluia, as coisas começaram a chacoalhar, veio esse terremoto, as portas se abriram, sabe, o louvor quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro, o louvor abriu as portas, querido. Canta, meu querido, canta ao Senhor, louve e adora. De repente Deus começa a agir. Paulo conhecia os de repente de Deus. Paulo conhecia os de repente de Deus, porque um dia, a palavra fala lá em Atos, capítulo 22, versículo 6, Paulo contando o seu testemunho de conversão. Ele está falando em Atos 22, 6, diz assim: e aconteceu que indo eu já a caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Paulo está declarando aqui: olha, um dia eu estava indo a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, para prender os cristãos, para lançar na prisão, mas quase ao meio-dia, olha o que o texto fala: de repente uma luz me rodeou, uma grande luz do céu me rodeou. Sabe, Paulo conhecia o de repente de Deus. Esse foi o melhor de repente da vida de Paulo. Foi quando ele estava com o seu coração cheio de fúria, quando ele estava com o seu coração cheio de ira, foi quando ele estava assim, sabe, ele queria prender os cristãos, mas de repente Deus pegou ele, de repente essa grande luz veio e envolveu. Esse foi o melhor de repente da vida de Paulo. Foi quando ele teve o seu encontro com Deus, foi quando a vida dele foi transformada. Quem sabe se o de repente de Deus na sua vida vai começar quando você entregar a tua vida a Jesus. De repente, o de repente de Deus vai começar na sua vida quando você se converter ao Senhor, parar de fugir da igreja, parar de fugir de Deus, parar de fugir dos homens e mulheres de Deus que Deus tem colocado no teu caminho. Tem pessoas que fogem de Deus, querido, fogem da presença dEle. Ah, eu não vou na igreja porque eu tenho medo. Eu vou na igreja, de repente eu vou, sei lá. Sabe que Paulo teve o seu melhor de repente, não foi quando a prisão se abriu, isso para ele foi tranquilo. Ele já conhecia os de repente de Deus. Porque o melhor de repente de Deus na vida de Paulo foi quando essa luz poderosa o envolveu. E ele ficou 3 dias cego, sem poder enxergar. Mas os olhos espirituais dele se abriram. Deus quer abrir os seus olhos espirituais. Deus quer libertar você dessa fúria, dessa ira, sabe, dessa vida desgraçada que você está vivendo. Paulo, ele foi encontrado pelo Senhor no caminho de Damasco. Ele estava indo furioso para prender os cristãos, ele estava nervoso, bravo. Ele falou: não, eu vou pegar esse povo, vou jogar no cárcere. Mas de repente Deus falou: não, Paulo. De repente Deus fala assim: não. Deus fala depois: esse é um vaso escolhido desde o ventre, eu escolhi para que ele pregue o evangelho aos gentios. Então, meu amado, quando acontece o de repente na vida de Paulo, naquela prisão, eu já sei, Deus age assim.
Eu vou falar para você nessa noite, talvez o que você está precisando, meu amado, nem é desse milagre, nem é dessa cura, nem é dessa solução nesse problema financeiro. Isso são os meios que Deus, sabe, talvez está usando para dizer para você, você precisa do primeiro de repente, é o teu encontro com Deus, é você encontrar Jesus, é você entregar a sua vida a Jesus, é você se converter, é você parar de tentar fazer na força do braço, na ira, na fúria, sabe, no nervosismo, na brabeza. É você entregar teu caminho ao Senhor, é você entregar a tua vida a Jesus, é você se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um adolescente, um jovem, uma criança, alguém que realmente teve um encontro com Deus, sabe? De repente você abandona a sua vida velha, de repente você entrega hoje a sua vida a Jesus, de repente você nasce de novo hoje, naquela prisão. Paulo experimentou mais um de repente de Deus na sua vida. Se você entregar a sua vida a Jesus, você vai viver diariamente os milagres de Deus. Se você entregar a sua vida a Jesus, você vai viver diariamente os de repente de Deus, e Deus vai fazer coisas poderosas. Aleluia. O primeiro de repente livrou da prisão? Não. O primeiro de repente foi o encontro lá em Damasco. Paulo e Silas, aleluia, experimentaram alguns de repente de Deus. A igreja experimentou um grande de repente de Deus, quando lá em Atos capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu aquela casa onde estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Entrega a sua vida a Jesus, deixa o Espírito Santo vir encher o teu coração, receba o batismo do Espírito Santo, receba o poder do alto, e daqui a pouco você vai viver o teu diário, naturalmente os de repente de Deus vão acontecer. Você não vai ser apenas curado, você não vai ser apenas liberto, você não vai ser apenas abençoado, você vai ser usado para curar, você vai ser usado para pregar o Evangelho, você vai ser usado para levar as pessoas para Cristo. Queridos, nós estamos crendo que essa igreja, sabe, tem sido chamada por Deus para um movimento sobrenatural, para um tempo sobrenatural. Deus está chamando homens e mulheres que estão em casa, às vezes afastados, desviados, longe dos caminhos do Senhor. Deus está chamando um povo para que realmente eles sejam cheios do Espírito Santo. De repente a sua vida começa a ter sentido, de repente a sua vida começa a ser diferente, de repente você começa a experimentar o novo de Deus. Nessa noite de glória, eu quero dizer para você que de repente a glória do Senhor vai encher a tua casa. Eu quero dizer para você que de repente a glória do Senhor vai encher o seu coração. Eu quero dizer que de repente o Deus Todo-Poderoso começa a mover na sua vida, e você começa a viver algo sobrenatural, porque o de repente de Deus está acontecendo na tua vida agora, porque eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e você é alvo do amor de Deus. Nessa noite de sexta-feira, nessa noite de glória, Deus está dizendo para você: estou só esperando você abrir o teu coração, e de repente tudo começa a mudar, e de repente o poderoso Deus começa a agir na sua vida, e de repente um milagre começa a acontecer na sua casa, e de repente essa noite de glória começa a ser o início de um novo tempo na sua vida e na sua história. De repente essa noite de glória seja o start de Deus na nova vida que você, querido, vai começar a viver. Deus está nesse lugar, Deus está aqui, Deus está na tua casa, Deus está aí. Você não está sozinha, você não está sozinho. Deus está falando no meu coração. Tem pessoas se sentindo sozinhas, isoladas, sabe, como que tivessem sido descartadas. Deus não trabalha com descartáveis. Deus ama você incondicionalmente, e Deus não desiste de você. Por isso nessa noite Deus mandou entregar essa palavra para você. Entrega a sua vida a Jesus, abre o teu coração, confessa Jesus como teu Salvador e Senhor. Fala: Jesus, vem, Jesus, eu quero viver esse de repente do Senhor. Talvez você está, sabe, numa prisão hoje, uma prisão emocional, uma prisão financeira, ou uma prisão da sua saúde, mas em nome de Jesus, começa a adorar o Senhor, começa a adorar o Senhor, começa a adorar o Senhor, e as portas vão se abrir. Começa a declarar: eu te amo, Senhor.
Começa a declarar: Deus, o Senhor é bom. Começa a declarar: sim, Senhor, eu quero a tua presença. Começa a declarar: sim, Senhor, eu te amo. Começa a declarar: aleluia, o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Feche os seus olhos, eu quero orar com você, porque eu creio que Deus já está tocando o teu coração nessa noite. Quando você ligou a tua TV, quando você começou o culto, você estava talvez sem nenhuma expectativa, sabe, você estava, simplesmente ligou por ligar, mas nessa noite Deus manda dizer para você, que esse é o dia, do início dos melhores anos da sua vida. Deus manda dizer para você, aleluia, adore mais, louve mais, exalte, ore, busque ao Senhor, e esse Deus Todo-Poderoso vai mudar a tua vida e a tua história. Deus, em nome de Jesus, eu oro por esse irmão, por essa irmã, por essa vida. Eu declaro sobre ele, sobre ela, Pai, o favor do Senhor. Eu posso ver agora, Senhor amado, um terremoto sobrenatural acontecendo nessa casa. O Senhor quebrando as estruturas do inferno. O Senhor quebrando, Senhor, as cadeias, os grilhões, as correntes. Deus, o Senhor abrindo as portas, Senhor amado, que estavam trancadas, Senhor. Eu posso ver com os olhos da fé, de repente, aleluia, algo acontece nessa casa, de repente o milagre está chegando, de repente a cura está chegando, mas de repente esse homem, essa mulher se prostra, cai de joelhos e começa a dizer: Senhor, eu quero a tua presença. Cheira, manda, labaçou. Nessa noite, querido, Deus manda dizer para você que Ele não desiste de você. Jesus não ficou pensando: mas será que se eu descer lá eu vou sofrer? Jesus veio e morreu na cruz por amor a você. Jesus está te chamando: venha, filho, venha, volta para casa. Talvez eu esteja falando com alguém que está desviado dos caminhos do Senhor. Talvez faz tempo que você não busca o Senhor, não ora, não congrega. Deus está dizendo: venha, porque de repente, aleluia, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Eu quero abençoar cada lar, cada família e cada casa. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora, manda uma mensagem agora. Manda agora 995126655. 995126655. Eles vão colocar aqui embaixo o telefone da igreja. Manda uma mensagem agora, fala: estou me reconciliando com Jesus. Manda uma mensagem agora, fala: estou entregando a minha vida a Jesus. Manda uma mensagem agora, fala: estou sendo curada em nome de Jesus. Manda uma mensagem agora. Deus está movendo. O de repente do Senhor começou na tua casa. O de repente do Senhor começou no teu lar. O de repente do Senhor no seu casamento. Porque Deus é o Deus que muda a situação. E de repente, querido, de repente, aleluia, você sai das trevas e é transportado para a luz. De repente você sai da prisão e você é livre. De repente você é abençoado. Paulo e Silas foram abençoados, as portas se abriram, o carcereiro que ia se matar entregou a vida a Jesus. De repente Paulo e Silas estavam batizando uma família inteira. De repente aquela cidade foi tomada e disseram: olha, aqueles caras que eles prenderam lá. Ele mudou a história de Lídia. Sabe a Lídia, que vendedora de púrpura, aquela mulher chique da cidade? Ela também agora é crente. Sabe o carcereiro? É crente. Sabe aquela menina que ela era possuída? É crente. Sabe? Porque de repente Deus agiu. Que Deus abençoe você. Que você possa nos contar o teu de repente.